Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, irmã, família inteira reunida. Eu gostaria de trazer algo aqui. As nossas inspirações, elas vêm, sim, na maioria das vezes, de orar e buscar de Deus um assunto. Mas elas vêm também de questionamentos de alguém, pergunta que alguém faz, alguém precisando de um conselho para sua família e tal, e daquela resposta, às vezes, sai a inspiração de que, olha, essa resposta não deve ficar para uma pessoa só. Eu vou compartilhar com mais gente que eu puder, né? E a Chaves do Evangelho é uma oportunidade de eu compartilhar conselhos, respostas com muito mais pessoas do que uma só que às vezes me manda uma mensagem, vem até o escritório, pede uma ajuda, né? Então, eu queria tomar São Mateus, capítulo 12, verso 22, uma conversa do Senhor Jesus Cristo com os fariseus. Toda vez que os fariseus vinham até Jesus, eles nunca vinham buscar uma resposta, eles sempre vinham tentar a Jesus, eles sempre vinham para um desafio, um debate, e eles saíram sempre muito frustrados, porque a sabedoria do Senhor Jesus Cristo é sabedoria divina, eterna. E quando nós lemos o Senhor Jesus Cristo falando, nós estamos ouvindo Deus. E quando Deus está falando, em uma pequena frase, Deus tem vários pontos que ele atingiu. A gente poderia dizer assim, são palavras muito condensadas, muito intensas. Quando a gente pega para diluir isso, para meditar, para explanar, essas palavras nos levam em muitos assuntos e setores das nossas vidas. Então, eu vou ler e depois eu trago um questionamento aqui, um paralelo de duas famílias. Verso 22 do capítulo 12 de São Mateus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Que milagre, né? Esse milagre é que eu nunca presenciei, dentro do ministério, eu nunca presenciei um milagre dessa grandeza. A pessoa é liberta de demônios, ela recebe a cura de surdez, de mudez, e falava e via, embora que seja cego e mudo. E então toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? A multidão teve o conceito, pelo resultado da ação do Senhor Jesus Cristo, logo eles o identificaram como filho de Davi. É uma promessa que Deus tinha para eles de um rei da descendência de Davi reinar sobre Israel. Então eles estão aqui pensando que é o cumprimento da promessa de Deus para sua vida. Agora, veja quão maligno é um espírito religioso. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam,
este expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós estamos em um tempo que provavelmente numa palestra de trabalho, numa palestra da faculdade, escola, quem sabe em uma reportagem, em uma entrevista de alguém, você deve ter ouvido a palavra sustentabilidade. E sustentabilidade não é só uma palavra, é um conceito, é uma visão, é algo que alguém atentou para tal e começou a divulgar, e todo mundo começou a aderir a essa visão, e isso tem ficado, eu creio, muito no âmbito teórico. Como é que eu transformo a minha casa que não está subsistindo em uma casa sustentável? Como é que eu transformo a minha empresa que está falindo em uma empresa sustentável? Como é que setores de um país se tornam sustentáveis, já que eles estão, por exemplo, nós poderíamos pegar o setor agrícola do nosso país, ele é sustentável, não estão usando demais as matas, não estão derrubando muita mata para transformar em campo de cultivo, e isso vai transformar a atmosfera, vai criar problemas climáticos, e daqui a pouco aquilo que era lucro faliu, porque é lucro plantar, quanto mais se planta, mais lucro tem, mas quanto mais eu planto, mais eu tenho que promover a derrubada de árvores nativas, e existe uma lei de uma certa porcentagem do seu terreno não pode ser derrubado, existe uma lei da mata ciliar, que são alguns metros do rio ou de nascentes de alguma fonte d'água, precisa ser preservado ali a mata ao redor, mas uma lei da ganância de quanto mais eu planto, mais eu preciso de terreno, então logo eu derrubo todas as árvores que eu tenho e e ainda coloco uma bomba para irrigação do meu plantio. E isso não é subsistente, isso vai tanto causar problemas climáticos, que nós estamos vendo muito frio, muito calor, muita chuva, muita seca. Quando vem a chuva, todos nós nos lembramos da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás, com chuva. Ora, mas chuva é muito bom, e lá é um estado para plantio, um estado próspero, para muitas culturas. Por quê? Porque tem boas chuvas, sim, mas a chuva foi o problema da devastação de toda a cultura. Por quê? Porque ela veio toda junta em um tempo só, e nenhum lugar está preparado para escoar toda aquela água. Agora, isso foi causado porque tem alguma ação que não é sustentável de alguma mente uma mente gananciosa que queria mais e mais e mais e mais, e isso aconteceu, infelizmente. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, quando ele está conversando,
repreendendo os fariseus, ele mostra, no verso 27, ele diz assim: se eu expulso os demônios por Beelzebu, que seria príncipe dos demônios, por quem os expulsem então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nem o diabo pode ter um reino que não seja subsistente. Ora, se o Satanás expulsa Satanás, logo ele não subsistirá. Isso significa que existe uma regra. Isso significa que existe existe parâmetros do inferno para eles trabalharem e não consumirem a si mesmo, e não se destruírem. E muitas pessoas acabam sendo menos... eu vou colocar essa palavra, mas não é nem assim. Mas tem muita gente menos sábia do que o próprio inferno, do que o próprio demônio. Como assim? Você acha que o demônio vai agir contra ele próprio? Não, ele não vai agir contra ele próprio. Ele tem um reino e trabalha, embora o reino dele vai ser destruído, o Éden satânico, mas o Senhor Jesus Cristo, vamos traduzir, falou: você acha que o demônio é tão burro assim? Vai ficar expulsando demônio, um demônio expulsando demônio? O reino dele não subsiste. Aí ele diz: uma casa contra si mesmo, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, não subsistirá. Aí eu entro aqui com duas experiências de duas famílias cristãs, porque eu só estou falando de famílias que vêm a mim procurando ajuda. Então, nós temos um casal de pais que tem uma empresa que também tem filhos. E os filhos trabalham lá. E esses pais, conscientes que são, os filhos trabalham ali, os filhos recebem salário dali. Mas esses filhos loucos que se tornam, mas por que o senhor está chamando-os de louco? Porque é loucura esse pensamento. Não estou dizendo que são pessoas com uma deficiência mental, não. Eu estou dizendo que são pessoas com atitudes enlouquecidas, assim como as virgens loucas são chamadas também de nécias, e nós temos as virgens prudentes dentro de São Mateus, capítulo 25. Veja a imprudência, a loucura desses filhos. Eu trabalho com meu pai, trabalho com a minha mãe, a empresa da nossa família. E aí a mãe disse: pastor, um dia um diz: não vou não, eu tô com depressão. O outro vem de manhã e à tarde sai e não volta, não avisa. Mas eles têm salário, eles são empregados tal como os outros empregados, mas eles pensam que são donos. Logo, a empresa de pais que pagam os filhos e os filhos não fazem o trabalho, não subsistirá. Eles próprios estão trazendo influência errada para os outros funcionários da empresa. Não subsistirá porque eles deixaram de produzir e receberam, o lucro então diminuiu. Não subsistirá porque eles, como donos, são a influência para os funcionários não fazerem como deveriam fazer, e não subsistirá porque os pais, os que ficaram, terão que sobrecarregar a si mesmo ou aos outros funcionários. Daqui a pouco os pais pensam: olha, é impossível carregar nas costas o peso dessa empresa.
E nós temos, por outro lado, outros pais que têm os filhos que trabalham consigo. E aí vêm os filhos e dizem, pastor, já fazem tantos anos que eu trabalho com meu pai, mas eu não tenho um salário, eu não tenho uma segurança financeira, eu não sei se eu posso comprar algo, eu não sei se eu posso iniciar um relacionamento para casamento com uma moça ou com um rapaz que seja, porque eu não tenho salário. Se der, meu pai me dá, se não der, não dá. Não, mas vocês estão trabalhando pela empresa e estão ajudando o pai. Ótimo, mas a gente vê então o pai ajudado, o pai fazendo as coisas que quer fazer e tal, e às vezes fazendo até num nível acima do que deveria ser, e esses filhos sem salário não subsistirão. Os filhos não subsistem. Se os filhos que trabalham com o pai e um pai não dá um salário, não subsistem. Os filhos que trabalham com o pai e o pai dá o salário e os filhos não trabalham, não subsiste também. É uma casa dividida, é uma empresa dividida. E como é que ela é dividida? Ela é dividida nas ações de quem está ali, porque todo mundo deveria trabalhar para o benefício daquela fonte, para o benefício daquela base que sustenta todo mundo. Mas os resultados também têm que ser divididos com todo mundo que sustenta aquela base. Então, nem o reino de Satanás funciona dessa forma. Quanto mais o reino de Deus, quanto mais as nossas casas, as nossas vidas, a nossa conduta, que são a representação do reino de Deus fisicamente aqui na terra. E aí nós poderíamos ir tomando aqui essa sustentabilidade dentro de áreas das nossas vidas. Se você tem uma empresa e é só um que trabalha e os outros só tiram, ela não sustenta. Se você tem uma empresa que todos trabalham e um só tira, os outros não se sustentam, os outros, você vai enfraquecer o entusiasmo daquela pessoa que poderia pensar, olha, vamos investir nessa empresa porque amanhã ela pode ser a nossa herança, ela pode ser a sustentação de várias outras casas, várias outras famílias, que nós, a partir da empresa, vamos gerar nossa família. Uma igreja que não trabalha em coesão, ela não é sustentável. Um país que não trabalha em coesão com os seus poderes, com os seus cidadãos, governo e cidadãos sem coesão, não se sustenta. Um setor que não trabalha em coesão com o seu fornecedor, e às vezes nem, embora eu creia que o clima seja um grande fornecedor do agricultor, do pecuarista, se ele não trabalha em coesão com o clima, ele perde ele perde a sustentabilidade. E assim, nós podemos ir tomando muitos exemplos para que isso sejam chaves para as nossas vidas. Você trabalha com seus filhos, determina salário, mas determina obrigação. Os direitos deles estão dentro do cumprimento dos deveres. O cumprimento dos deveres trazem os direitos, trazem os lucros, trazem a sustentabilidade, traz a harmonia de todos estarem desfrutando daquilo que se gera. Eu creio que é um assunto que nós podemos desfrutar mais dele. Então, eu volto no nosso próximo vídeo para falar um pouco mais a respeito. Vamos começar, quem sabe, com a sustentabilidade de um casamento? Deus os abençoe. Até nosso próximo vídeo.
se Deus quiser.